Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Oceano Místico. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer uma leitura coletiva para o signo de Aquário referente ao portal 8 do 8. Tá um pouco em cima da hora, eu tô tentando correr o máximo que eu posso no sentido de dar conta de todos os que faltam ainda, mas eu fiquei doente nessa última semana e isso atrapalhou um pouco o andar da carruagem aqui. Antes de começar a leitura, eu gosto de fazer alguns avisos, né? Um deles é que é uma leitura coletiva, ou seja, provavelmente não vai se encaixar para todas as pessoas de Aquário, né? Mas eu peço para que você pegue somente o que fizer sentido para você, considerar, adaptar, enfim. Se você quiser uma consulta voltada para sua energia em particular, é só você mandar mensagem pro link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? E o segundo recado que eu tenho para dar é que até o dia 8 do 8, se você me procurar para fazer um agendamento e tiver dentro do grupo do WhatsApp chamado No Fluxo, você tem direito a um mega desconto numa consulta completa, tá? Então, assim, a consulta tá por R$ 100 até o dia 8 do 8. Você pode agendar a sua consulta para depois do dia 8, se você quiser. Mas você precisa me procurar para fazer essa reserva da data até o dia 8, tá bom? Então corre aí que talvez você consiga ainda aproveitar essa promoção. É por tempo limitado. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu não tô seguindo uma ordem fixa para os signos, tá? Eu sou muito assim. Pelo menos em relação às tiragens, eu gosto muito de dar ouvidos para o que eu tô intuindo antes das leituras e durante também. E antes da leitura, quando eu estava me preparando aqui, me veio de pegar um livro, inclusive é um livro que eu escrevi, e me veio de abrir aleatoriamente numa página para ver qual é a mensagem de abertura para vocês, tá? Então, vamos começar. Eu vou, de olhos fechados, sortear uma página aqui. Tempo de experiência. Reserve momentos do seu dia para apenas ser. Mergulhe no silêncio de si. Descanse no seu desejo. A semente debaixo da terra precisa de tempo para romper a casca. Depois tempo para romper a escuridão e ver o sol. Quem olha de fora pensa que nada está acontecendo. A sabedoria reside em sentir o sabor de cada experiência, de cada etapa. Tempo de experiência não é o tempo do relógio, é o tempo do poeta. É o tempo da alma das coisas que existem. A sua parte que sabe, sente e cria emerge através do silêncio, da pausa, da entrega sem julgamentos. Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa, se acaba tudo. Acabou. Tempo de experiência, né? Então, a mensagem inicial que temos aqui para o portal 8 do 8, referente ao signo de Aquário, é que esse portal vai convidar você a fazer pequenas pausas e saber contemplar tudo que está acontecendo dentro de você e que talvez você ainda não esteja vendo um resultado. Pode ser que você esteja no começo de um projeto profissional, pode ser que você esteja no começo de um relacionamento, pode ser que você esteja no começo de um processo de despertar. E é aquele momento em que você percebe que está fazendo movimentos, você percebe que está promovendo mudanças, mas você ainda não vê nitidamente o resultado daquilo. E aí pode parecer que não está valendo a pena, pode parecer que as coisas não estão mudando, mas elas estão mudando e muito. Só que antes de você começar a ver esse florescer, esse resultado, você precisa confiar nesse processo que está ali, embaixo, né? E para muitos, assim, vendo num sentido mais metafórico mesmo, a gente pode estar falando desse processo de romper a casca, sabe? Por muito tempo você guardou potenciais em você, você tinha, né, guardou, você carregava potenciais com você que talvez por medo, por insegurança, você não permitia que aquilo ali fosse se desenvolvendo, florescendo, né? Para algo florescer, para uma semente florescer e se tornar aquilo que é, ou seja, o seu potencial pleno, ela precisa das condições favoráveis para isso, né? Um trabalho de jardinagem, de cultivo. E
Isso requer uma sensibilidade, né? É diferente de quando você tenta forçar a coisa a acontecer, né? O tempo de cultivo de cada semente vai variar de uma para outra. Que tipo de espécie você é, se você é de clima tropical, se você não é, quais são os cuidados, né? As sutilezas que você precisa ter para que esse potencial floresça em plenitude. E isso exige exige um eu quero achar a palavra para falar disso aqui. É uma coisa muito sutil, é uma coisa muito refinada, uma percepção muito refinada para você se perceber. Eu quero dizer o seguinte: a pessoa que conhece de planta, que tem esse olhar mais familiarizado com esse universo, olha para uma planta, pela folha ela já percebe se tá faltando zinco, se tá faltando isso, se tá faltando aquilo, né? Eu olho e eu vejo assim, e essa planta tá com a folha muito desbotada, mas eu não sei o que ela precisa, entendeu? E às vezes pode acontecer isso com você. Você pode perceber que para você alcançar esse seu potencial, você precisa de alguma coisa a mais, você precisa de uma coisa assim refinada, no sentido assim, é um detalhe, uma sutileza, é uma condição que vai favorecer o seu florescimento. Mas para isso, você tem que desenvolver essa familiaridade. E aí eu vejo que essa familiaridade pode ser desenvolvida através dessas pausas. Esse assentamento de energia, de pensamento, para você conseguir entender. Ah, não, eu tô dando muita água. Ah, eu tô. Entendeu? E assim, parece que nesse portal, as experiências que você vai viver do dia 8 até o dia 15, eu vejo que seria muito interessante você incorporar a experiência. Caramba, tá difícil eu expressar tudo que eu tô captando aqui, mas vamos tentar. Por exemplo, essa leitura que eu tô fazendo. Uma coisa sou eu estar aqui totalmente dentro da sua energia, sentindo cada momento, percebendo como reverbera no meu corpo, talvez percebendo emoções, nuances, etc. E tem como eu fazer essa leitura de uma forma muito prática e objetiva, com várias outras coisas na minha cabeça, né? Entende que é diferente? Quando eu me entrego de corpo e alma àquele momento, ao que está diante de mim, é como se tudo contribuísse, tudo fosse uma pista para eu entender qual tipo de elemento que está faltando para esse cultivo da minha semente poder atingir a plenitude. Eu tô falando talvez numa linguagem um pouco figurada demais, mas eu acho que as coisas vão começar a clarear para você, tá? Então, assim, não se compara no sentido de, fulano começou tal coisa e já tá lá na frente e eu ainda não. Não apressa, né? Eu tava falando, isso pode ser um processo de despertar interno? Pode, super pode. Mas também pode ser um projeto. E aí você tá começando e aí você tá querendo correr para poder XYZ. Não é para correr. Aqui não é para correr. Aqui é para você viver profundamente, integralmente, cada etapa desse processo. Para você se integrar com as pessoas que aparecem na sua vida, com as situações que aparecem, com os livros que aparecem, tudo. Mas assim, de forma total, total, não é parcial, é total. Tudo isso vai ajudar muito você a passar por esse portal, por esse processo de uma maneira muito mais madura e muito mais plena, tá? Não se preocupe em dar satisfação ou apresentar coisas para outras pessoas. Isso é uma coisa muito sua. Respeita o tempo da sua subjetividade. Bom dia.
Desculpa, gente. Vamos começar aquário por onde, hein? Tô com os meus baralhos aqui, eu tô olhando pra ver quem que me chama. Tá, vou começar aqui. O que temos para aquário referente ao portal 8/8? Curador, né? Como eu falei, para alguns pode estar rolando esse processo de despertar espiritual, de liberação de coisas e inclusive um despertar para suas potências, né, que estavam adormecidas. Mas para outros, como é uma leitura coletiva, a gente pode estar falando aqui sim de alguns percebendo o potencial que tem para curar pessoas, tá? Trabalhar com a cura. E outros podem ser professores, podem trabalhar com educação, com ensino, com algum tipo de instrução, instruir as pessoas, ajudar as pessoas a se curarem também através de algum tipo de instrução, direcionamento, tá? A gente também pode estar falando de subgrupos aqui, grupo dos curadores, grupo das pessoas que estão despertando, se curando e grupo das pessoas que trabalham com esse tipo de público, né? Ensinando as pessoas, instruindo as pessoas, orientando as pessoas. Aqui tem orador, né? Ou seja, palestrante. Então, enfim, isso tá bem bem potente aqui nesse coletivo, né? Cura através da fala, cura através da escrita, pessoas que podem trabalhar ensinando e esse ensino ajudar outras pessoas a se curarem, a se sentirem bem, a se libertarem, tá? Isso pode estar aqui. Alguns podem trabalhar com crianças aqui, se sentir realizados fazendo isso. Outros podem trabalhar com criança interior. De qualquer forma, a gente está falando aqui de uma energia de sabedoria. Vocês possuem uma sabedoria, provavelmente essa semente de vocês tem a ver com isso, uma sabedoria, um potencial de orientação que quer despertar, mas antes você precisa fazer algum processo de cura e de conscientização do que pode estar bloqueando esse... Entendeu? Não é esse, é o do Osho. O que temos para aquário? O que aquário precisa saber em relação a esse portal 8/8, né? Viagem, vidas passadas, ela é abundância, aquário, maravilha, espírito brincalhão. Então, aquilo que eu falei sobre criança interior pode ter sentido, tá? Pode ter sentido sim, no sentido de essa sementinha sua do potencial, ela pode se desenvolver ainda mais quando você começar a fazer esses processos de olhar para esse seu lado da criança, a criança que você foi um dia, a espontaneidade que você tinha, a naturalidade que você tinha, talvez, para expressar seus sentimentos, até mesmo essa criança ferida, essa criança que talvez tinha um potencial incrível para coisas muito específicas, mas que talvez a família que você veio, o contexto em que você estava, não favorecia muito, não acolhia muito essas suas potencialidades. Então você teve que reprimir e viver sua vida, e muita coisa tá aí em potencial latente, né? Querendo borbulhar, mas talvez você não esteja vendo. E as pausas se fazem necessárias para você conseguir integrar isso que está faltando, porque me parece que esse lado da criança é essencial para que você consiga ter essa sensação de plenitude. E não só plenitude, como também leveza. Porque é ela que traz esse lado da autenticidade. A nossa criança, ela tá muito em contato com a fonte, tá?
É só você pensar, independente do que você acredita como religião, como crença, seja lá como for, quando a gente é um bebê, né, tá na barriga da nossa mãe, a gente tá muito próximo da origem da vida, da onde as coisas surgem, tá? Antes de você estar lá dentro, você tava. Onde que estava esse composto que forma o teu espírito? Não estava só no teu pai nem só na tua mãe. Eles foram, eles foram canais necessários para que viesse uma terceira coisa, que é você. Mas aonde estava isso tudo que te forma, né? Em algum lugar. Não precisamos dizer aqui uma resposta certa. Estava em algum lugar, né? E aí, esse lugar onde estava vai para a barriguinha da mãe, nasce. Então, enquanto você ainda é criança, você está muito próximo ainda, está muito recente esse lugar onde você estava antes. Está muito recente. E a criança não tem muito filtro. Então, se ela tiver um espaço que permite, que deixe ela se expressar livremente, ela vai já dar indícios claríssimos do que ela veio fazer no mundo. Agora, em contrapartida, se ela é muito podada, né, muito cerceada, é natural que essa cola da prova passe desapercebida pelas pessoas, né? Então, inclusive nesse livro que eu escrevi, a introdução eu falo sobre isso, que eu lembro eu lembro nitidamente de um aniversário meu, que foi na escola, eu estudava em escola pública, e minha mãe e minha avó levaram um bolinho pra lá, pra bater parabéns com a turma. E aí perguntaram, faz um pedido, Thaís, o que você pediu? Aí eu, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei assim, quero ser pintora e escritora. Mesmo que não seja exatamente isso, a minha alma já dava indícios de que sensibilidade para escrita, sensibilidade para autoexpressão através da arte. E isso é o que eu faço. Isso que eu faço. Esse meu lugar do sensível tá e a minha criança já tava dando indícios. Tem vídeo de eu criança pedindo a máquina fotográfica para tirar foto. Eu trabalhei um período da minha vida fotografando. A nossa criança dá todos os indícios do que nos realiza como ser. Entende? Então eu vejo que essa visita ao passado, a esse lugar da sua infância, é essencial para que você consiga acessar a sua abundância, para que você consiga acessar a sua estrutura material, a sua capacidade de se sustentar, de ter independência, de se estruturar na vida, tá? Muitos aqui vão estar realmente fazendo viagens astrais. Não quero assustar vocês nem nada, mas, por exemplo, eu não sei, gente. Eu quero tentar ilustrar isso, assim. Por exemplo, às vezes você vê uma série, você está assistindo uma série, e aquela série é completamente ambientada, exemplo, Outlander, sabe como é que fala? Eu assistindo aquela série, eu tive uma sensação quase que nítida de ter vivido naquela época, em algum momento da minha vida. Mas assim, nítido, eu não tive dúvidas. E de que eu trabalhei com ervas, sabe assim? Veio uma coisa muito forte, assim, não fiquei, será que? Pum, foi assim. Inclusive, alguns lugares que eu cheguei a visitar depois me trouxeram muito essa sensação, um mix de eu já estive aqui, mas também desconforto, como se eu já tivesse vivido uma coisa ruim naquele lugar, sabe? Então, eu tô falando dessas coisas, sabe? Essas coisas mais profundas. Que, acredite você em vidas passadas ou não, se você não acredita em vidas passadas, a gente tá falando aqui de uma infância, ponto. Né? Que você precisa dar uma olhada porque essas questões da infância estão no seu subconsciente afetando a forma como você se expressa e o que você permite florescer ou não, tá? Se você acredita em vidas passadas, a gente está falando também dessas questões mais antigas da sua própria alma. Que se ela passa por questões muito agressivas, se ela foi por muito tempo silenciada ou punida por falar, por se expressar, é natural que nessa vida ainda exista resquícios disso, né? Mas o que eu vejo aqui com essa carta da viagem é que
todas essas informações que chegarem para vocês, esses desbloqueios que forem acontecendo, eu vejo aqui que é como se vocês vivessem nesse período do portal em diante um momento de uma espécie de clareza. É como se você tivesse, assim, com áreas da vida ou questões da vida, como se tivesse uma neblina. Sabe as brumas de Avalon? Como se tivesse uma neblina. Você não enxerga muito bem o que tem para além daquilo. Você tá com a visão limitada. E me parece que as coisas vão começar a clarear. Entende? Vocês vão começar a colocar os pingos nos is. Começar a ter clareza, assim, por exemplo, às vezes tem uma relação com o pai aqui muito forte. Em que sentido? A figura paterna, o masculino dentro de você, talvez esteja precisando encontrar um equilíbrio. Esteja precisando sair de um lugar de um masculino ferido, seja você homem ou mulher. Falando de energia, né? Essa questão de ir pro mundo, de se colocar, né? Então, tudo isso que eu falei até agora, e esse espírito brincalhão aqui, tá vendo? Embaixo do espírito brincalhão tem o isolamento glacial, ou seja, alguma dor, alguma coisa que talvez você lembre ou não lembre relacionada à sua infância, ao seu passado, ou à sua alma, que tá em processo de descongelamento, tá? Você tá começando a acessar esses bloqueios para você. Isso tá muito forte na maioria das leituras. Não é que eu não consiga ler coisas diferentes, mas eu vejo que pela energia do que esse portal 8 do 8 representa, isso tá como quase que tema comum nas leituras dos signos. Porque eu vejo que isso é uma necessidade do coletivo. Acessar traumas antigos, inconscientes, para se libertar e viver o seu propósito de vida. Esse portal tá trazendo muito isso, como foco, como ênfase, tá? Para cada um vai ter uma nuance diferente. Então, a cura para um é reviver alguma questão de relacionamento passado, para outro é criança interior, né? Para outro é arrumar uma coragem porque já entendeu o que é para fazer, mas tá sem a coragem de fazer. Então, assim, vai ter essas nuances, mas eu vejo que é muito isso aqui. A sua prosperidade financeira e seu senso de estrutura na vida tá muito relacionado com esses desbloqueios e essas canalizações que você vai ter referente ao passado, mas no sentido ou anímico, né, sua alma antiga, tudo que ela já viveu. Aí para que seria interessante, quem acredita, fazer uma leitura de registros akáshicos. Eu já fiz, achei ótimo, tem até indicação para fazer, se quiser uma profissional, tem uma para indicar. Ou fazer esse trabalho de cura e aprofundamento na sua criança interior para você entender e lembrar tanto do lado solar da sua criança, ou seja, o que ela trazia como potencialidade que já estava ali na cara do gol e você só como é o nome da palavra, gente? Não é podar, não, é polir. É uma joia bruta que precisa ser lapidada. Então, às vezes você vai fazer esse resgate desses potenciais para você lapidar e desenvolver ainda mais, e às vezes eles já estão ali só esperando você tirar as barreiras e liberar essas dores para fluir. Porque como estava congelado, o gelo não flui, ele é um bloco, né? Então, desbloqueia, dissolve e flui, tá? O que mais que temos aqui para Aquário? Nesse portal 8 do 8. Conselho para Aquário. Impulso inicial. Realmente tem algo que está no início, que talvez vocês estejam um pouco ansiosos para fazer acontecer. A mãe. Aqui me parece que vocês têm um pouco de medo. Aqui me parece que vocês têm um pouco de medo de ocupar esse lugar de fala, de falar, de se colocar, porque talvez exista um medo aqui de ter muita gente na tua cova. Eita, eu tô mostrando peitos, né? Porque tem muita gente na tua cova. Sabe assim? É como se você se colocasse, se crescesse, vem um monte de gente aqui pedir pra você coisas ou olhar muito pra você. Sabe assim? É que essa mãe, ela me traz uma cara de
sabe? O que que eu fui inventar? Então eu vejo que tem um quê ali de medo de sobrecarga, um medo de sobrecarga, um medo de não dar conta, um medo de se arrepender, sabe? Assim, fazer um movimento, ser muito notado e depois de você falar, putz, o que que eu fui fazer, sabe? Tem um quê disso aqui, mas de novo, se vocês repararem, vem criança de novo aqui na mesma linha. Tá na linha aqui da professora do ensino, né? Um monte de criancinha assistindo ela contar histórias. E aqui, mais criança. Criança pra caramba, hein? Criança pra caramba, hein? Então, assim, não sei o que você faz, com o que você trabalha, mas talvez seria interessante vocês entrarem em contato com crianças nesse processo do portal, porque talvez através de crianças de verdade você consiga trabalhar ou tomar consciência de coisas sobre a sua criança. Algo assim, tá? Ao observar as crianças existindo no mundo, você consiga ter essas caídas de ficha. Outros aqui podem ter traumas de alma relacionados à maternidade. E aí isso pode reverberar. Porque como é uma leitura coletiva, gente, eu tô falando o que tá vindo, tá? Isso pode reverberar na sua dificuldade ou no seu bloqueio para maternar nessa vida. Para outros, alguns aqui têm a relação com o pai, que isso interfere na vida financeira. Para outros, é a questão da mãe, como se a mãe tivesse sido uma pessoa talvez um pouco distante emocionalmente. Enfim, pessoal, muita coisa aqui. Quando bota mãe e pai fica complicado, né? Porque a gente tem coisa para falar. Solidão. É como se tivesse uma dificuldade de estar com você mesmo, né? Em que sentido? Vou explicar. Talvez você seja uma pessoa que precisa sempre estar com outras pessoas, trabalhar em grupo, se dar bem com grupos, porque no fundo existe uma ausência de você com você. É como se você não tivesse ninguém junto, tivesse uma sensação de vazio. Você tem medo de ficar sozinha, de ficar abandonado, de ser abandonado, sabe? Uma coisa meio assim. Talvez você não fale muito o que pensa, não se expresse na sua plenitude por medo desse julgamento, e aí ao ser julgado, as pessoas te abandonem, te deixem, te virem as costas. E isso, a nível mais profundo, tá? Inconsciente, isso pode atrapalhar essa sua exposição no mundo, esse seu ir pro mundo, tá? Você pode ter sido uma criança que se sentiu muito diferente das outras crianças. Enfim. Deixa eu pegar um conselho final para fechar. Tendências futuras para o signo de Aquário referente ao portal. Para outros aqui de Aquário, vai estar sendo trabalhado também uma questão referente à ancestralidade. Ancestralidade e dinheiro. É como se tivesse uma energia mais profunda a nível consciente de que para você prosperar, você tem que sofrer, você tem que se esforçar, você tem que, sabe, correr muito atrás, gastar muita energia. E não é isso. O medo de falta, sabe? Aí você fica hipercontrolador, medo de faltar dinheiro, medo de faltar alguém. Uma coisa meio assim. Que isso tem a ver com a sua alma. Positividade.
positividade e simplicidade. Muito interessante. E aqui interessante, né, que veio um caracol e eu falei sobre as pausas, sobre não ter pressa, sobre você entender o seu ritmo, ter a paciência, né? Então, assim, se abra para a vida. Veio aqui a energia do sol, né, da alegria, da se conectar com aquilo que traz essa energia para você, né? No fundo aqui, o amor. E o espírito brincalhão, então é realmente ativar essa criança solar dentro de você, dar mais espaço para ela se expressar, tá? Dar mais espaço para ela se expressar, para que você desbloqueie tudo e qualquer coisa que possa estar impedindo esse seu desabrochar, esse seu florescimento, tá? Eu vou ver se eu lembro de botar esse texto que eu li para vocês na descrição. Não sei se eu vou lembrar, mas eu vou ver se eu lembro, tá? É isso que eu vi pra vocês, foi isso que eu vi pra vocês, signo de Aquário. Espero que tenha feito sentido, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima.